Na forma escalonada reduzida, também vamos trabalhar com matrizes de ordem qualquer, não necessariamente matrizes quadradas, e em vez de aplicar a eliminação gaussiana, vamos aplicar o método de Gauss-Jordan. Consideremos o seguinte exemplo, a mesma matriz que trabalhamos ainda há pouco. Nosso objetivo, aplicando o método de Gauss-Jordan, é, determinado pivô, zerar todos os coeficientes abaixo do pivô. E, se for o caso, zerar também os coeficientes acima do pivô. Nosso primeiro pivô é 1. E as operações elementares que devemos aplicar para zerar esses coeficientes são as seguintes. Na segunda linha, vamos fazer ela própria menos 2 vezes a linha 1. Na terceira linha, ela própria menos 2 vezes também linha 1. E na quarta linha, ela própria menos a linha 1. Aplicadas as operações elementares, obtemos esta matriz. Todos os coeficientes abaixo do pivô foram zerados. O próximo pivô deveria estar nessa posição, mas como já vimos anteriormente, ele é nulo e qualquer permuta de linhas não resolve o problema. Então passemos para a próxima coluna e nosso pivô é 2. Objetivo: zerar todos os coeficientes abaixo e também os coeficientes acima, pois estamos aplicando o método de Gauss-Jordan. Especificamente nesse caso, nosso trabalho já foi facilitado porque aqui já apareceu um zero. Então, devemos zerar apenas os coeficientes abaixo desse pivô. Então, apliquemos as seguintes operações elementares. Na terceira linha, ela própria menos a linha 2, e na quarta linha, ela própria menos a linha 2. Lembrando que, como estamos trabalhando com o método de Gauss-Jordan, além de zerar os coeficientes abaixo e acima do pivô, devemos fazer o pivô igual a 1. O nosso primeiro pivô já é igual a 1, então vamos alterar logo o nosso segundo pivô e já aproveitar o passo e deixar também ok o nosso terceiro pivô, que já sabemos que será o menos 4, porque o último pivô determinado foi 2. Então, esquecendo aqui essa linha e essa coluna, a matriz que nos resta, esse será o pivô. Então, devemos fazer as seguintes operações elementares. Dividir a linha 2 por 2 e dividir a linha 3 por menos 4. Feitas, então, aquelas operações elementares, essa é a matriz obtida. Os pivôs são estes elementos. Veja que o nosso último pivô, devemos, então, ainda zerar os coeficientes acima dele, porque abaixo já é zero, nosso trabalho foi novamente facilitado. Então, devemos realizar aqui as seguintes operações elementares. Na linha 1, vamos fazer simplesmente uma soma entre as linhas, linha 1 e linha 3. E na segunda linha, devemos fazer ela própria menos 5/2 da linha 3. E feitas essas operações elementares, obtemos a seguinte matriz. Observe que nas colunas onde aparecem pivôs, todos os coeficientes abaixo e acima do pivô estão zerados. Quando isso acontecer, dizemos que a matriz está na forma escalonada reduzida. Algumas observações acerca da forma escalonada reduzida. Enquanto a forma escalonada poderia nos dar várias matrizes, dependendo das operações aplicadas, no caso da escalonada reduzida, ou seja, quando aplicamos o método de Gauss-Jordan, só temos uma possibilidade para tal matriz. E uma outra observação que já verificamos é que, quando temos a matriz escalonada reduzida, usaremos sempre essa notação, a matriz E com o índice fazendo referência à matriz original. Quando temos esse formato, o pivô é o único elemento não nulo na sua coluna, como observamos aqui. Nas colunas da escalonada reduzida, onde temos pivô, o pivô é sempre igual a 1 e os demais elementos da coluna do pivô, todos nulos. Observe ainda que temos
já que é a mesma matriz, apenas com uma forma escalonada diferente, que nesse caso é a escalonada reduzida. Temos exatamente 3 pivôs, portanto, o posto da matriz é 3. Existe uma relação entre as colunas das matrizes. Na forma escalonada reduzida, a relação é a seguinte. Toda coluna não básica é uma combinação das colunas básicas que estão à sua esquerda. Consideremos novamente este exemplo. Vemos aqui os 3 pivôs, portanto temos a primeira coluna básica, a segunda coluna básica e a terceira coluna básica, as colunas onde temos pivô. Portanto, as outras duas são não básicas. A coluna 2, se você observar, veja que ela é o dobro da coluna 1. Cada elemento aqui é o dobro de cada elemento da coluna 1. Portanto, essa coluna não básica é uma combinação das colunas básicas que estão à sua esquerda. No caso, a combinação é essa. A coluna 2 é o dobro da coluna 1. A outra coluna não básica é a coluna 5. E se você observar, ela é uma combinação das colunas básicas 1 e 2, ou seja, da primeira e da terceira coluna da matriz. Se você observar, você multiplicar a primeira coluna aqui por 2 e fazer menos 1/2 da terceira coluna. Então, temos aqui que a coluna 5 é 2 vezes a primeira coluna menos 1/2 da terceira coluna, onde a primeira coluna e a terceira coluna, veja que elas são básicas. A coluna 4 é a terceira coluna básica. Deveria aparecer na combinação. De certa forma aparece. O seu coeficiente aqui é 0, como se tivesse sendo somado 0 vezes a terceira coluna básica, que no caso é a quarta coluna da matriz. E o interessante é que a relação que acontece na matriz escalonada reduzida também se manifesta na matriz original, exatamente a mesma relação. Voltando à matriz que trabalhamos no início, já vimos as relações entre as colunas na matriz escalonada reduzida. Veja que temos aqui a segunda coluna é igual ao dobro da primeira. E a quinta coluna é uma combinação da primeira coluna e da terceira coluna. Primeira e terceira são colunas básicas e a quinta é uma coluna não básica. Essa relação acontece também na matriz original. Então, aqui também a segunda coluna é o dobro da primeira. Basta observarmos que cada elemento nessa coluna é o dobro dos elementos da primeira coluna. E a quinta coluna também vai ser uma combinação da primeira e da terceira, exatamente com os mesmos coeficientes. No próximo vídeo, falaremos sobre solução de sistemas retangulares. Até lá!